Fala, Fran. Estamos aqui para o segundo episódio do Fala o Calo e eu queria abrir o episódio de hoje com uma frase do Jung, que é uma frase conhecida, mas que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. A frase seria: a felicidade perderia seu significado se ela não fosse equilibrada pela tristeza. O que a gente vai falar hoje? A origem das emoções negativas. O que você acha disso, Fran? Fala, Elvio. Primeiramente, obrigada, pessoal, por vocês terem assistido o último vídeo, né? A gente está muito feliz aqui com esse novo projeto. O último vídeo que foi o primeiro vídeo do nosso podcast. E falando um pouco sobre essa temática de hoje, eu já queria trazer uma questão que a gente até já comentou um pouco no vídeo anterior, que seria esse termo emoções negativas, né? Será que realmente existem emoções negativas? É uma questão a se pensar. Então, na verdade, essas emoções, tal como ansiedade, angústia, desânimo, elas são necessárias para a nossa vida. Então, elas não podem ser ditas como negativas, mas como algo que a gente tem que lidar. A gente tem um estímulo externo, interno, e o nosso corpo, né, a nossa mente, vai responder a esse estímulo de uma forma adequada. Pelo menos espera-se que sim. Então, quando a gente consegue fazer esse movimento de resposta, a gente tem algo normal da nossa vida, do nosso dia a dia. Entretanto, quando a gente não tem essa resposta adequada, quando a gente sente essas emoções de uma forma exacerbada, aí sim que está a questão, né? Então, começando aqui, por exemplo, com a ansiedade. A ansiedade, aqui, igual a gente falou no episódio passado, são duas pessoas diagnosticadas com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. É diferente, essa tag, ela é diferente da emoção ansiedade. Porque a emoção ansiedade, ela é algo normal, algo natural, que a gente sente, que a gente deve sentir, né? É um alerta. Agora, o que eu e o Elvio aqui, a gente tem como diagnóstico, já entra dentro de um transtorno. Que, quando eu uso a palavra normal, não é que o transtorno seja anormal, né? Não é essa relação. Mas aí entra já numa questão de que a gente tem que ter outras ferramentas um pouco mais complexas, vamos dizer assim, para a gente conseguir lidar com essa ansiedade dentro do nosso dia a dia. Porque qualquer coisa pode ser um gatilho para a gente ter uma ansiedade um pouco maior. Cada um dentro do seu nível, cada um com seus gatilhos em específico, mas é importante fazer essa distinção, porque senão todo mundo acha que tem um transtorno, né, Elvio, né? Eu sou ansioso, eu tenho um transtorno de ansiedade. Mas não é assim que funciona. A gente não pode colocar os transtornos mentais de uma forma geral como algo banal. No sentido, todo mundo tem. Não, a gente tem emoções, a gente tem tristeza, não quer dizer que a gente tem depressão. Então, são coisas distintas que a gente deve conseguir compreender e conseguir lidar, e não controlar, que é uma diferença também. A gente não controla uma emoção negativa, a gente lida com ela. Quanto mais a gente tenta controlar a ansiedade, mais ansioso a gente fica. Então, Elvio, você gostaria de complementar alguma Olha, coisa? eu vou fazer uma bagunça aqui nisso que você acabou de falar. Eu vou fazer uma bagunça. Eu queria voltar um pouco nisso tudo. Acho que a primeira coisa que eu queria pegar lá de trás que você falou é que, assim, de fato, a gente, pela frase do Jung que eu coloquei aqui, por tudo isso que você falou, a gente percebe de fato emoções negativas, né? Não é que as emoções negativas não existam, elas estão lá, o sentimento está lá. Então, a pessoa vai sentir uma coisa que não é agradável, que não é confortável. Esse sentimento vai acontecer. O que eu acho que a gente pode trazer aqui para a nossa conversa
é que, apesar da gente ter esse sentimento, apesar da gente ter essa sensação que não é agradável, se a gente tiver um trabalho que seja de autoconhecimento, que seja um trabalho que percebam com um pouco mais de profundidade isso que a gente está trazendo aqui como emoção negativa, a gente pode fazer esse paralelo que nós falamos aqui através da frase de Jung. Então, o que você está dizendo faz todo sentido. O que você está dizendo é o seguinte: a ansiedade, ela sempre vai existir. O ponto é como é que a gente vai tratar essa ansiedade. E, invariavelmente, o que a gente tem é um transtorno de ansiedade por uma falta de autoconhecimento e por um trabalho que não tenha sido realizado para que essa ansiedade seja vista de uma forma mais natural, menos dolorosa, que Sim. traga menos sentimentos ou emoções que nos deixam desconfortáveis. Mas, veja bem, aí eu queria também andar um pouquinho com isso, porque se a gente tem alguma coisa nessa linha que não seja trabalhada, vai continuar a acontecer e desdobramentos vão acontecer a partir daí. A ansiedade vira angústia, não é? A gente começa a ter os transtornos do jeito que você falou, não que os transtornos sejam anormais, mas são vamos dizer assim, situações que precisam ser trabalhadas de uma forma mais profunda e mais cuidadosa. A gente pode sentir um desânimo por alguma coisa que está nos incomodando naquele momento, mas o desânimo pode virar depressão, e é isso que eu queria colocar, né? Quando a gente traz essas emoções à tona e consegue estabelecer essa visão contrária, vamos dizer assim, para a emoção, começa a ficar um pouco mais fácil da gente trabalhar. E então, eu acho que o recado aqui seria o seguinte: não deixe que a coisa vá muito longe e trabalhe isso dentro de si mesmo antes que chegue num ponto onde incomode, ou incomode tanto que a gente não consiga mais trabalhar. Acho que é isso que eu queria trazer aqui. Eu acredito que não existe o termo emoção negativa, porque todas são importantes para o nosso desenvolvimento como pessoa, para o nosso desenvolvimento psíquico. O que acontece é que essas emoções nos afetam negativamente, né? Então são as Exato. consequências que elas trazem que são negativas para a nossa vida. Eu queria trazer uma provocação para você, Elvio, que eu acho que pode ser alguma coisa que o nosso público vai até pensar. Como que uma psicanalista e um quase psicanalista formado tem transtorno de ansiedade generalizada? Então, o que eu acho é o seguinte: o fato da gente ter conversado sobre isso alguns dias atrás e ter trazido isso aqui para colocar para todo mundo que está nos assistindo é justamente para demonstrar que isso é alguma coisa que acontece com todo mundo. E cada vez que a gente percebe e trabalha isso, a gente pode ter uma condição absolutamente isenta, vamos dizer assim, das grandes crises, das grandes manifestações que um diagnóstico de TAG pode supor, né? Pode trazer como sendo alguma coisa que acontece no nosso dia a dia. Saber trabalhar isso tudo, e é um trabalho constante, eu acho que é importante a gente dizer isso, que a gente trabalhar a ansiedade, trabalhar o transtorno de ansiedade é um trabalho constante. Isso pode ser feito por qualquer um de nós. Pode ser feito por quem é psicanalista, por quem é um quase psicanalista ou por uma pessoa que não tenha estudado ou se dedicado à psicanálise. Porque isso depende do que? Depende da gente reconhecer, depende da gente se adequar àquela situação e trabalhar isso de uma forma que seja confortável através do nosso autoconhecimento. Então, assim, eu acho que isso foi legal para a gente trazer justamente para mostrar que isso acontece, né? E acontece por situações que a gente vive, por emoções que a gente tem ao longo da nossa vida, por traumas que a gente
recalca, deixa enterrados lá atrás na nossa vida, e eu acho que existe um momento onde a gente coloca tudo isso para fora e para frente, né? Sim, eu concordo, é, colocando alguns outros pontos, pegando o gancho aí que você falou dos traumas. Então a gente tem toda uma história de vida no qual a gente talvez não tinha ferramentas para lidar com muitas emoções. E aí vem um recalque, que é um mecanismo de defesa que tenta ali nos ajudar de alguma forma a lidar com determinadas emoções. E eu acredito que até certo ponto nos ajude sim. Mas dependendo de como isso vai, de como a gente vai lidando com essas questões, esses recalques, né, que são esses, explicando de uma forma bem simplória, esses traumas que a gente esconde bem guardadinho no nosso inconsciente, numa caixinha ali, bem guardadinha e a gente não tem acesso, isso reverbera em sintomas. E quais são esses sintomas? Ansiedade, por exemplo, que é o que a gente está falando. Então, a terapia, inclusive psicanalítica, né, que é o nosso foco de estudo, ela quer trazer isso à tona. Ela quer ressignificar esse trauma. Então, vamos tirar isso dessa caixinha, vamos tirar isso que te dói tanto, que você não sabe o que é que está te doendo, né? E vamos tratar a raiz. Não vamos tratar somente o sintoma. Eu faço um paralelo, eu gosto sempre de fazer paralelos com o físico, porque eu acho que é mais fácil de ser compreendido. Quando você está com uma febre, você pode estar com uma infecção. Então, o médico, ele trata a infecção ou ele trata a febre, né? Ele vai tratar, é claro que ele vai te dar paliativos para a febre, para você se sentir melhor, mas ele vai tratar a infecção. Se não tratar a infecção, não tem jeito. Você não vai melhorar. Então, é a mesma coisa com a gente. Então, para a gente ter recursos para lidar com a TAG, a gente tem que ter essas ferramentas, a gente tem que compreender o nosso passado, entender o que aconteceu com a gente. É todo um construto psíquico, social, da nossa história. Além disso, né, tem parte genética, eu não sei como é a sua família, se você quiser até comentar a respeito, mas na minha família tem muitas pessoas com essa ansiedade mais exacerbada, pessoas que não têm um diagnóstico, mas que você vê ali que tem como que eu posso falar, que atrapalha a vida da pessoa, né? Porque o transtorno também é isso, é quando ele está atrapalhando a vida daquela pessoa, quando aquilo ali está impactando de uma forma muito negativa. Então você vê que dentro, você não, né? Vocês não conhecem a minha família, mas dentro da minha família a gente vê algumas pessoas que são diagnosticadas e outras que têm esse nível de ansiedade muito elevado. Então também tem isso, tem a convivência com as pessoas. Você também aprende convivendo, né? A gente tem essas respostas, por exemplo, minha mãe é uma pessoa muito ansiosa, então acaba que algumas respostas ao meu ambiente eu eu como que eu posso dizer, eu dou uma resposta como ela daria. É inconsciente, é involuntário. Então a gente tem que começar a entender os gatilhos. Como que isso acontece? Como que eu vou lidar quando isso acontecer? E a ansiedade, ela também faz com que a gente não pense muito bem. A gente age por impulso. Então, pera, estou ansiosa. Será que eu consigo parar e pensar o que eu vou fazer? Qual que é o próximo passo que eu posso dar de uma forma mais elucidada, de uma forma mais clara, sem que eu haja com impulsividade? Então, assim, é um assunto muito complexo, porque quando a gente pega a ansiedade, ela mexe com diversas emoções dentro da gente. Você sabe muito bem, né, Elvio? Mexe com muita coisa. A nossa cabeça fica fixada no futuro. O que vai ser, o que vai dar errado. Se eu fizer isso, vai dar errado. E a gente nunca pensa que vai dar certo. É, É tudo. a ansiedade é o medo do futuro, né? É uma coisa bem interessante. A ansiedade é o medo do futuro. Esse medo do futuro é absolutamente infundado porque o futuro não chegou. São todas as hipóteses, todas as possibilidades que a gente começa a colocar numa planilha do que pode acontecer daqui a algum tempo, que a gente, primeiro, não sabe se vai acontecer,
Segundo, a gente não sabe quais são as variáveis que vão ter no caminho até lá. Então, tem o aspecto que você está falando da convivência. Eu também tenho isso na minha vida, né? Assim, a convivência, claro que influencia, e além da convivência, a gente vai adicionando coisas nisso daí. Tem mais um ponto que eu queria colocar, que você falou um pouco atrás, e que eu acho que é muito importante, que é a coisa do controle. A gente não pode ser absolutamente descontrolado, mas não pode ser absolutamente controlador. No momento que a gente não tem esse equilíbrio entre a gente ser minimamente planejado e a gente ser uma pessoa controladora, também é um gatilho fortíssimo. É um gatilho fortíssimo. E eu tenho observado isso em várias situações ao meu redor. Como essa necessidade do controle acaba sendo talvez o gatilho mais poderoso que a gente pode ter em relação à ansiedade. E observa só, juntamente com esse gatilho que o controle pode trazer para a gente, vem o que? Por conta desse medo do futuro, o próprio medo, né, que a gente tem do que possa ou não possa acontecer, e a culpa de como é que a gente se coloca aqui. Né? E eu estou colocando dois pontos que foram citados para a gente nos comentários daquilo que a gente tem postado. O medo ele vai acontecer sempre. O que não pode, vamos dizer assim, o que a gente não pode deixar fugir do nosso sentimento é que esse medo ele não pode ser um medo paralisante. Ele tem que ser um medo que nos provoque a cautela necessária para executar alguma coisa. E a culpa também não pode ser confundida com a responsabilidade. Nós somos responsáveis por várias coisas ao nosso redor, mas no momento que alguma coisa não funciona da forma que deveria funcionar, isso não pode se transformar numa culpa compulsória. Né? Então, a gente tem um cenário aqui com muitas variáveis. Um cenário onde a ansiedade tem tantos gatilhos e tantas coisas que podem, de fato, fazer com que essa ansiedade seja disparada, que assim a nossa atenção e o nosso trabalho dentro do mundo da psicanálise para conseguir observar isso e conseguir estabelecer o peso adequado que cada um desses gatilhos deve e não deve ter, acaba sendo o caminho de sucesso aí para a gente conseguir conviver com a ansiedade. Aliás, a ansiedade mal do século, né? Mal do Sim. século XXI, isso não tem como a gente fugir. A própria vida que a gente está tendo hoje é uma vida ansiosa. Então, como conviver com isso? É a pergunta de US$ 1 milhão. Como eu falei no primeiro episódio, quando a gente está no site terapêutico, a gente mostra o caminho para o nosso paciente das ferramentas que ele mesmo dispõe para lidar com a emoção, com a depressão, ou com os sentimentos, emoções de uma forma geral, sem ser necessariamente o transtorno em si. Mas a gente mostra como que ele pode lidar, porque as ferramentas são diferentes. O que eu consigo usar para lidar com a minha emoção, com a minha ansiedade, por exemplo, é diferente. Por mais que a gente tenha um diagnóstico igual, isso não nos define. Eu gosto bastante Exato. também de falar isso. Que um transtorno não te define. Você não é um transtorno. Você não deixou de ser Elvio para ser o Tag. Isso não te define. Você é uma pessoa com muitas outras questões. Você é um ser complexo, né? Então a gente tem que entender toda a história de vida, tudo que essa pessoa passou, para a gente conseguir mostrar o melhor caminho para que ela possa realmente utilizar ferramentas que são melhores para ela. Exato. Eu queria andar para um pouquinho ao lado disso tudo, mas não queria mergulhar muito fundo. Veja o seguinte, na verdade, a gente tem um ambiente hoje que já foi super falado por um monte de gente, mas só para fazer a referência, aonde a ansiedade se manifesta de uma forma extremamente poderosa, né, que seriam as redes sociais. Então, eu sempre falo o seguinte: as pessoas
costumam, às vezes, identificar as redes sociais como o vilão da história. E, na verdade, as redes sociais elas vieram como uma forma de comunicação, como uma ferramenta para a gente facilitar a comunicação a nível mundial. A gente hoje consegue achar amigos que a gente não via há 10, 15, 20 anos de uma forma não tão complexa assim, graças a eles estarem, né, evidentemente, dentro de alguma rede social. Então, a rede social veio com uma forma de integrar, uma forma de comunicar melhor entre as pessoas. Mas se a gente for olhar hoje da forma que as pessoas estão utilizando a rede social, isso acaba disparando a ansiedade. O próprio mecanismo de utilização das redes sociais para determinadas pessoas, eu diria, nesse determinadas muitas pessoas, a ansiedade por elas postarem alguma coisa e receberem os likes, por elas serem vistas da forma que elas querem de fato serem vistas, como elas se apresentam ali. Isso gera um processo de ansiedade que, principalmente para as gerações mais jovens, está ficando cada vez mais poderoso, vamos dizer assim, em termos de disparo da ansiedade. Então, assim, é mais um caminho que a gente tem aqui, é mais um espaço onde a ansiedade acontece de uma forma extremamente poderosa, né? No disparo. Sim, sim, a rede social hoje, para muitas pessoas, ela é uma vilã. Mas, se você souber usar bem clichêzão mesmo da psicologia, psicanálise, de forma equilibrada, como tudo na nossa vida deve ter um equilíbrio, ela é bem bacana. Pelo que você está falando, ela estreita relações. Ela traz pessoas para perto da gente que geograficamente não é possível. Por exemplo, mesmo na pandemia. O que eu acho que teriam reverberações muito piores se a gente não pudesse utilizar da tecnologia para ficar mais próximo de algumas pessoas que a gente não pode ver naquele momento e que a gente poderia ver se a gente não tivesse no isolamento social. Então, tá, tem várias outras questões que eu não vou discutir. Eu acho que não é o intuito na questão da pandemia também, né? Mas o que eu quero trazer é esse lado positivo, da gente poder ficar mais próximo das pessoas. Entretanto, acaba que as redes sociais trazem um outro viés. São muitas informações. Informações sendo bombardeadas o tempo todo. Informações que não são verdade, são repassadas, repassadas, repassadas. A gente perdeu a paciência de ler uma coisa mais extensa, perdeu talvez a paciência de pegar um livro para ler, a paciência de ler uma informação correta, porque lê apenas ali o feed rapidamente, o TikTok. É o imediatismo, né? Sim, esse imediatismo é assistir o vídeo 2 vezes, né? Não sei certamente como fala, mas assistir ele mais rápido, porque eu não tenho a paciência de ouvir o falar das pessoas, a cadência com que a pessoa fala. Então, assim, é um mundo que nos faz ser ansiosos. E além disso, a gente até estava discutindo ontem numa conversa a respeito de redes sociais, quando a gente vê o outro bem na rede social. Quando a gente estava falando de relacionamento amoroso, para ser mais exato. Mas quando a gente está vendo o outro bem ali na rede social, meu Deus, essa pessoa tá feliz, essa pessoa tá bem, e eu aqui aos prantos, morrendo, tal, tal. E aí você vai lá e posta uma foto também falando que você tá maravilhosamente bem, e às vezes os dois estão chorando cada um do seu lado. Não quer dizer que eu postei uma foto de uma viagem maravilhosa e tal, que eu vou estar extremamente feliz naquele momento que eu postei. Inclusive, uma viagem que eu tava fazendo com meu namorado, eu gosto de contar esses casos, tá? Esses exemplos. Uma viagem que eu tava fazendo com meu namorado, a gente não é tão apegado à foto. Apesar de eu gostar pra ter no meu acervo, mas a gente não é tão apegado. E eu tava observando
como boa psicanalista, né, que gosta de observar, como que as pessoas iam lá, tipo, fazia a pose, tirava a foto 300 vezes para pegar a melhor foto, o melhor ângulo. Quando acabava de dar aquele sorriso, aquela felicidade toda, pegava o celular e ficava assim, com aquela cara fechada e postando a foto assim, gente, a pessoa... Tá, vamos tentar não julgar, né? Cada um aproveita o seu tempo do modo que prefere aproveitar, cada um tem suas preferências. Mas eu penso, será que essa pessoa está realmente aproveitando o presente? Será que essa pessoa está imersa nessa viagem ou Verdade, está imersa numa rede social, né? verdade, verdade, verdade. Eu queria pegar aqui alguma coisa que está fora da conversa e queria trazer para a gente colocar nas emoções, né? Nas emoções ditas negativas aqui, que é a questão do julgamento. Eu queria colocar a questão do julgamento, porque tem tudo a ver com as redes sociais. Observa o que eu queria colocar aqui para a gente pensar um pouquinho. Na verdade, o julgamento ele acontece de uma maneira dual. Muitas vezes a gente se pega julgando a nós mesmos e colocando esse auto-julgamento contra aquilo que a gente está fazendo ou contra aquilo que a gente está vivendo. Mas observa o que acaba acontecendo. Hoje, com as redes sociais, além da gente fazer esse auto-julgamento de uma maneira, eu diria até que cruel em relação a nós mesmos, e por isso que tem tanta cobrança que a gente faz olhando para dentro, a gente nas redes sociais acaba colocando esse julgamento na mão de pessoas que a gente nem conhece. Então, observa, o like, a curtida ou a visualização que a gente tem em relação uma postagem qualquer que a gente tenha feito, né? Essa postagem que a gente colocou, a gente acaba entregando para pessoas que a gente não conhece julgarem aquilo que a gente está fazendo, que a gente está apresentando. E aí vem de novo a diferença do autoconhecimento. No momento que a gente tem um autoconhecimento onde um curtir de forma positiva ou curtir de forma negativa pode funcionar como um indicador se aquilo que a gente está apresentando, aquela informação, aquele conhecimento, aquela postagem que a gente está fazendo, está de acordo com a expectativa de quem está nos assistindo ou não, isso pode acabar sendo um gerador de uma emoção negativa para o indivíduo que está tentando fazer alguma coisa absolutamente positiva, né? Então, assim, meu ponto aqui é trazer o julgamento. Meu ponto aqui é trazer alguma coisa que se coloque nesse momento como um fator de geração dessa emoção ou desse sentimento negativo que a gente abriu aqui a conversa de hoje. Sim. Antes de pegar o gancho dessa sua colocação, eu só quero levantar a bandeira para uma rede social que eu vou começar a revelar um pouco a minha idade, né? No episódio passado eu tinha falado para comentar qual que seria a minha idade. Não vou contar, mas vai começar a dar aquela clareada. Eu levanto muito a bandeira do Orkut. Porque, pelo menos na minha memória afetiva do Orkut, era uma rede social que a gente não tinha tanto essas questões, né, de validação. Eu acho que era uma rede social acolhedora. No sentido de que eu lembro que eu recebia depoimentos e era tão gostoso ouvir as pessoas mandar depoimentos pra gente, falar com a gente alguma coisa. Eu gosto muito de receber carta. Então, assim, meio que o depoimento virou tipo um substitutivo pra mim das cartas escritas, né? E também tinha aquela questão de se sentir pertencido, porque tinha aquelas comunidades, né? Então, sei lá, as comunidades mais bobas existentes. Eu amo chocolate. Eu tinha um monte, eu participava de um monte. E, assim, a gente morria de rir. E era uma coisa que não tinha tanta essa questão do julgamento. Todo mundo queria se sentir pertencido. Sim, mas um pertencido de É um lado verdade. bom.
Não É o verdade. pertencido de assim, nossa, eu tenho que pertencer a todo custo. Eu tenho que pertencer a isso aqui, eu tenho que me mostrar assim assado. Não, as pessoas mostravam quem elas eram. Era um pertencimento de tipo assim, se eu amo chocolate, eu vou me juntar a um grupo que todo mundo ama chocolate. Se eu odeio chocolate, tinha o grupo do todo mundo odeia. Eu odeio chocolate. Então, assim, tinha até assim, a minha melhor amiga chama fulana, né? A gente tinha, a gente fazia também os grupos e participava, né? Então, assim, eu achava o Orkut extremamente interessante. Acho que foi a melhor rede social que eu já tive. Mas vou puxando um pouco pro que você estava falando a respeito do julgamento, me lembrou uma. Eu acho, salvo engano, que foi o Leandro Carnal que eu ouvi falando a respeito disso. Ele não estava falando de sentimentos, ele estava falando de características, de adjetivos. Quando você tem o autoconhecimento, claro, eu não vou falar como ele, tô parafraseando, mas quando você tem o autoconhecimento, quando você enxerga quais são as suas habilidades, os seus defeitos, as suas qualidades, ou melhor, defeitos não, pontos a melhorar. Quando você tem consciência de tudo isso, ninguém consegue te afetar, ou raramente, né? Não, não vamos ser enfáticos, sempre não existe. Ainda mais na psicanálise. Nem o nunca. Mas a pessoa raramente conseguirá te afetar. Por quê? Porque você sabe quem você é. Então, se ela virar pra você e falar assim, nossa, Fran, você é muito dramática, eu consigo me bancar nisso. Sou mesmo. Eu sei que eu sou. E é uma característica verdadeira. Eu sei que eu sou dramática. Então, tudo bem pra mim. Você pode falar à vontade que eu sou dramática. Agora, se ela me fala alguma coisa que não é verdade a meu respeito, isso também não vai me afetar, porque eu sei que isso não é uma verdade. E muita gente que fala a nosso respeito não nos conhece. E aí entra também a questão da rede social que você está falando. Muitas pessoas falam dentro do nosso convívio, mas não nos conhecem de verdade. E também dentro da rede social, pessoas que nem nos conhecem de forma alguma, que nunca nos viram, que não sabe quem a gente é. Então, por que a gente leva tanto em consideração a crítica de uma pessoa que não sabe quem eu sou por dentro, quem eu sou de verdade, né? Então, Exato. eu achei muito interessante esse ponto que você trouxe do julgamento aqui para dentro da nossa conversa. Fran, a gente está chegando na hora de calar. Tá Ah, chegando, não! então, já tá chegando a hora da gente encerrar aqui o episódio de hoje. Queria saber se você tem alguma coisa a mais para colocar antes que eu coloque aqui a nossa pergunta do episódio número 2, para que a gente consiga ter um conhecimento das pessoas que estão conosco nas redes sociais e não ser simplesmente um like ou não, né, daquilo que a gente está fazendo. Olha, gente, eu falei aqui do julgamento, ó, mas toma cuidado aí com as críticas, tá? Aí, tô brincando, mas tava olhando uma colinha ali de pontos que a gente poderia mencionar hoje no podcast. Eu acho que a gente já abordou tudo que a gente havia pensado, né? E assim, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar no momento, só agradecer mesmo pela presença, se eu posso dizer assim, de todos vocês aqui no nosso canal. Eu peço também para vocês curtirem os nossos vídeos, se isso te impactou de alguma forma, que vocês comentem, mande para os amigos, ou mande para uma pessoa que você acha que você vai estar contribuindo com os nossos vídeos. E se inscreva também, porque é muito importante para a gente, tá bom? Bom, acho que todo mundo já percebeu aqui que a Fran é a nossa diretora de vídeo e de redes sociais, né? Não eu. Então, eu vou colocar aqui a nossa pergunta do episódio de hoje. A pergunta, logicamente, tem a ver com as emoções ditas negativas. Né? O que eu queria colocar para todos, né, e saber um pouco mais de cada um de vocês se você consegue perceber a emoção negativa e a correlação com uma emoção positiva que possa fazer o contraponto entre elas. E a segunda coisa é como estaria o seu autoconhecimento dentro desse aspecto, dentro dessas emoções. Se vocês puderem responder isso para a gente, com certeza a gente irá comentar, responder para vocês
e, logicamente, enriquecer aqui a nossa conversa. Tá bom? Pessoal, obrigado por vocês terem estado com a gente aqui até agora e até a próxima semana.